Quando que eu devo procurar uma ajuda médica? Não, então você vai ter os problemas que são. Você vai ter os problemas que são próprios da infância. Que são assim raros, então assim, criança e adolescente, pré-adolescente, se o filho de alguém, neto de alguém queixar de dor na coluna, tem que procurar atendimento médico assim de urgência, porque não é comum, né? Não é comum, então assim a gente tem as doenças próprias da infância. Aí a gente vai ter as doenças do adulto, que a grande maioria das vezes da fase dos adultos, a maior prevalência, sem dúvida nenhuma, são os problemas relacionados ao disco. Então você tem protusão, hernia de disco, abaulamento, são doenças discais relacionadas ao disco. Aí você vai chegando uma fase mais avançada, em torno de 50, 55 anos, aí você começa a ter as doenças degenerativas. Então elas também são doenças do disco, mas elas são doenças do disco relacionado ao envelhecimento. Ao tempo, né? Então você tem a artrose facetária, os desgastes dos discos de inúmeras formas, as estenoses de canal, que são as compressões de medula e de nervo. E aí, na terceira idade, você vai ter a maior prevalência, que é o que a gente chama de escoliose degenerativa, que é degenerações graves associadas a desvio, etc e tal. Aí você vai ter um outro grande grupo de doenças da coluna, que vão ser as deformidades, que podem ser desde deformidades mínimas até o corcunda de Notre Dame, que nada mais é do que uma escoliose de um adolescente que não foi tratada. Sim. Então, para que o pessoal entenda a gravidade do que uma escoliose pode se tornar se ela não for tratada de maneira adequada em tempo hábil. E aí a gente vai para uma outra, para classes que são assim não tão frequentes, que são tumores ou outros tipos de doenças osteometabólicas ou coisas assim. Lembrando que a coluna é onde você tem a maior incidência de doenças metastáticas. Então você tem muita metástase de câncer em coluna. Então também é uma área enorme de atuação. Nossa. E você vai ter mais dois grandes grupos, que é a dor crônica complexa, que é uma gama enorme de pacientes com dor, que precisam ser tratados de maneira individualizada e com respeito, e as lesões traumáticas. Então você tem o trauma raquimedular, etc. Doutor,